Beleza? Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí mais um encontro do nosso grupo de estudos da comunidade. Hoje o Edilson Assis, ele vai trazer para a gente um projeto que ele criou num processo seletivo, tá? Então é uma oportunidade bem bacana ali para a gente ver o que o mercado está pedindo, tá bom? Vale sempre lembrar que aqui é um grupo de estudos. A gente sempre tem algo a aprender, então a ideia aqui é realmente a gente trocar conhecimento e, e é isso. Então vamos lá, Edielson, pode começar aí. E obrigado, né? Antes de tudo também, obrigado aí por compartilhar esse projeto com a gente, compartilhar conhecimento. Ok, Bruno, pessoal, boa noite. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de poder me reunir com vocês para poder trocar ideias, conhecimentos relacionados à tecnologia. E como estamos num grupo de estudos, quero dizer ao pessoal que sinta-se à vontade para poder perguntar ou expor a opinião de vocês, que da mesma maneira que vocês estão aqui, eu também estou para poder aprender. A respeito do projeto, foi relacionado a um desafio técnico que eu participei recentemente, era para desenvolver um gateway de pagamento simplificado. É um desafio para fui para uma vaga de desenvolvedor Java Pleno, cuja solução era criar um gateway que correspondesse às operações relacionadas à conta do usuário, no caso, depósito, saque, pagamentos com saldo bancário, pagamentos com cartão de crédito, registro de histórico de transação, validação do saldo do usuário, validação da conta do usuário. Então, todas essas coisas tiveram que ser implementadas durante o desafio. Eu vou dar só uma passada rapidamente nos requisitos do projeto para vocês entenderem um pouco do que ele se trata, dar uma contextualizada e depois eu vou mostrar a minha solução para que vocês entendam como foi que eu cheguei naquele objetivo. Tá? No caso, a respeito dos requisitos, tem essa parte da conta do usuário, que é a parte do cadastro do usuário, que os dados obrigatórios eram o e-mail do usuário, o CPF, a senha do usuário, que tinha que ser encriptada. E chegando na parte de conta e transação, o projeto consistia basicamente dessa maneira. Eu, através do meu CPF, eu gerava um CPF em nome, gerava um boleto no CPF de um outro usuário, e depois que esse boleto fosse emitido para o usuário ele tinha condições de consultar todos os boletos que foram emitidos no CPF dele e todos os boletos que ele emitiu no CPF de outras pessoas. E após isso, o usuário ele poderia escolher a maneira que ele realizaria o pagamento, que poderia ser por meio do saldo bancário ou por meio do cartão de crédito dele, e tudo isso mediante a consulta de um autorizador externo. Foi uma API pública que foi disponibilizada durante o desafio, que nós tínhamos que criar a nossa aplicação, integrar com essa API, e toda vez que uma transação fosse realizada, tínhamos que consultar esse autorizador externo para ver se aquela transação poderia ser autorizada ou não. Então, a partir do momento em que o usuário ele tentasse fazer o pagamento de um boleto que tinha sido emitido no CPF dele, se ele tivesse saldo insuficiente na sua conta, ou se a transação ela não fosse autorizada pelo autorizador externo, ele não conseguiria fazer essa transação. Então, acabei tendo que fazer todas essas validações antes de permitir que o usuário ele pudesse fazer uma transação ou não. E a partir do momento que a transação fosse aprovada, tinha que debitar o saldo, no caso, se o usuário pagasse com o saldo bancário, tinha que debitar da conta do usuário e creditar na conta da pessoa que emitiu o boleto. A respeito do pagamento com cartão, era a mesma coisa também, constava no registro de transações do usuário, caso o usuário optasse por pagar com o cartão de crédito, aquela transação constava no registro do cartão dele. Então, todas essas validações tiveram que ser implementadas. E o mesmo aconteceu com relação a cancelamentos.
que o usuário também ele tinha a opção de cancelar uma cobrança que tinha sido emitida no CPF dele. E como é que funcionava esse cancelamento? O usuário, por si só, ele não poderia chegar e fazer o cancelamento da cobrança, mas ele solicitava a pessoa que emitiu a cobrança no seu CPF e a pessoa que emitiu a cobrança que fazia a solicitação do cancelamento. Então, tive que fazer essa validação também para que o usuário que recebeu a cobrança ele não conseguisse por si só cancelar a cobrança, mas sim mediante a intervenção da pessoa que gerou a cobrança para ele. Vocês estão conseguindo ver minha tela perfeitamente? Sim. Está conseguindo, Bruno? Uhum. Estou sim. Tá. Se quiserem me interromper durante a apresentação para perguntar ou comentar alguma coisa, sinta-se à vontade, até porque é a minha primeira vez fazendo isso, então me sinto um pouco nervoso e tal. Posso acabar me perdendo durante a apresentação, então sinta-se à vontade. Vou mostrar aqui para vocês a tela no Swagger, onde eu documentei os endpoints da aplicação. Então, tem os endpoints relacionados à autenticação do usuário, que no caso é o cadastro do usuário, o login e a parte da atualização do token do usuário. Por exemplo, se o usuário ele tivesse conectado e de repente o token de validação dele expirasse, em vez dele ser desconectado automaticamente com ele tem um token que tem uma assinatura válida, então essa mesma assinatura do token era enviada por um outro endpoint que fazia a verificação e aí gerava um novo token para esse usuário. Então, meio que ele continuava conectado e não percebia, né, que o token dele tinha sido renovado. Tem um endpoint que registra o histórico de transação do usuário. Então, todas as transações que foram realizadas pelo usuário podem ser acessadas através desse endpoint. Então, transações de depósito, pagamentos com cartão, pagamentos com boleto, saque bancário, cancelamento, todas essas transações elas também ficam registradas e podem ser acessadas através desse endpoint. Por sinal, esse não foi nenhum dos requisitos do projeto, o histórico de transações, mas foi um diferencial que eu acabei implementando para o projeto ficar mais completo. Aqui tem os endpoints relacionados à conta do usuário, que no caso o usuário ele pode fazer um depósito na sua própria conta e pode consultar o seu saldo bancário. E aqui os endpoints relacionados à cobrança, que no caso o usuário ele pode fazer o pagamento com o cartão de crédito, pode fazer o cancelamento de uma compra que foi realizada com o cartão de crédito. Então, no momento em que o usuário ele fosse fazer um cancelamento, tem esse tipo de validação também. Se o usuário ele pagou uma cobrança com o cartão, o método que vai ser chamado para o cancelamento é o método relacionado ao cartão. Se o usuário ele pagou uma cobrança com o seu saldo bancário, o método que vai fazer o cancelamento é o método relacionado ao saldo bancário. Então, tive que fazer essa validação também. Aqui tem o endpoint relacionado ao pagamento com o saldo bancário. Aqui o endpoint a respeito do cancelamento de um pagamento feito com o saldo bancário. Esse aqui é o endpoint que é utilizado para poder gerar uma cobrança ao usuário, por exemplo. No momento em que uma cobrança ela fosse gerada, eu utilizava o valor da cobrança, mas o CPF da pessoa na qual o boleto seria gerado e uma descrição, que no caso da descrição era opcional. E aqui o endpoint relacionado a o usuário ele pode visualizar todas as cobranças que ele gerou, todas as cobranças que ele gerou através de um status, que no caso poderia ser cobranças pendentes, cobranças pagas ou canceladas. Aqui, todas as cobranças que o usuário recebeu, que foram emitidas no CPF dele, e que todas as cobranças que ele recebeu, que também podem ser acessadas por meio do status. Está conseguindo compreender bem, Bruno? Não sei, o pessoal. Não sei se eu estou sendo muito rápido.
Por mim tá tranquilo. Tá. Vou mostrar o código para vocês visualizarem como é que ficou. Eu já trouxe a solução pronta, que foi a que eu utilizei durante o desafio, inclusive, como estava comentando com o Bruno, para não ficar cansativo, né? Eu digitando o código em um tempo tão curto e acabar, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, não explicar algum ponto que poderia ter sido melhor explorado. Né? Vou começar aqui pela camada de domínio e as entidades que foram criadas. Aqui no caso da entidade conta, como eu expliquei para vocês, conta ela tem um ID, do tipo UID, o método que vai ser utilizado depois para poder consultar o saldo bancário. Então, por sinal, no momento em que o usuário ele cria uma conta, ela já inicia, já é instanciada com o saldo zerado. O usuário, a qual pertence essa conta, e que, no caso da entidade conta, ela pode acessar o histórico de transações, todas as transações que foram realizadas, e os métodos relacionados ao saldo, o débito da conta, a validação se o usuário tem saldo suficiente ou não, que no caso, no momento em que o usuário ele for fazer o pagamento com o saldo bancário, primeiramente é verificado se ele tem saldo, se ele não tiver um saldo, aí já tem um outro método específico que chama esse método e informa o usuário que o saldo dele não é suficiente. Se o usuário tiver saldo, simplesmente o saldo é debitado da conta dele, através desse método que debita. E aqui é o método que é utilizado para poder depositar saldo na conta do usuário, partindo para dar de pagamento com Deus, cartão. Oi. tem como só você falar um pouco sobre o mapeamento que você fez ali, um para muitos? Por que que você implementou dessa forma? Tá. Você fala aqui na classe conta, né? Exatamente. Pronto. Aqui, ó, no caso de um para muitos, entre conta e transação. Por que eu fiz dessa maneira? Porque assim, ó, em uma conta pode haver diversas transações. Porém, uma transação ela vai pertencer apenas a uma única conta. Você conseguiu entender? Entendo, entendo. Porque assim, ó, a partir do momento em que eu gero um registro bancário de uma conta que eu realizei o pagamento com o saldo bancário, por exemplo, vai contar lá no meu histórico. Aquela transação na minha conta, na minha lista de transações. Depois eu fiz o cancelamento de uma cobrança. Vai constar lá no meu histórico da minha conta o cancelamento de uma cobrança. Porém, todas essas transações elas vão pertencer a uma única conta, que é a minha conta. Por isso que é um para muitos. Já aqui, no caso de, do relacionamento entre conta e usuário, o relacionamento já é um para um. Por quê? Porque o usuário ele pode possuir apenas uma única conta e aquela conta ela vai pertencer apenas a um usuário. O usuário, ele, tipo, no caso dessa regra de negócio que foi aplicada aqui, o usuário ele não vai compartilhar a sua conta com outro usuário. A sua conta é única. E da mesma maneira, aquela mesma conta, ela não vai pertencer a diversos usuários, ela vai pertencer a um único usuário. Ficou claro? Eu não reparei que foi que tinha perguntado. Sim, eu percebi também que você colocou dois coisas de transações ali, um de from e um de to. E que você colocou também a palavra final. E isso, no caso, eu coloquei a palavra final porque a partir do momento em que eu declarei essa coleção, eu já fiz a instanciação, já instanciei ela. Então, a partir do momento em que esse método foi chamado, ele já não vai retornar uma coleção vazia. E eu fiz from transaction, no caso, as transações que foram realizadas, as transações que foram recebidas, que no caso, o usuário ele pode acessar todas as transações que ele realizou, que no caso aqui, que partiram dele,
Um exemplo, ele emitiu um boleto de cobrança da conta dele para a conta de um outro usuário. E ele pode receber também um boleto de cobrança que foi emitido da conta de um outro usuário para a conta dele. Conseguiu entender? Entendo. Nesse caso, eu poderia implementar também, tipo, somente uma transação e especificar o tipo, ao invés de fazer duas separadas. Dessa maneira que eu fiz, facilitaria no momento da consulta, porque eu já tenho métodos específicos já na minha classe de serviço e no repositório que eu acabo chamando esses métodos, entendeu? Deixa eu conseguir entender. Entendeu? Eu não sei o que você perguntou. Entendi, pode seguir. Se eu tiver errado também, me corrijam, pessoal. Pode ficar à vontade. Tá. Partindo para a entidade pagamento com cartão de crédito. Ela recebe o ID, uma cobrança, aqui o nome do proprietário do cartão, os 4 últimos dígitos do cartão, que, por sinal, eu acabei optando por salvar dessa maneira. No desafio, ele pedia para fazer a implementação do pagamento com o saldo bancário e com cartão. E dava a entender que todos os dados deveriam ser armazenados. Então, eu fui pesquisar, né, para ver o que é legal, o que é permitido salvar do usuário. E, no caso de cartão de crédito, que é algo bastante sensível, você tem que ter meios para poder proteger esses dados. Eles não podem ser ficarem disponíveis em uma API hospedado em um local que é compartilhado com outras APIs, tipo uma API pública, por exemplo, teria que ser armazenado em um local que fosse reservado só para aquela aplicação ali. Então, no fim das contas, eu acabei optando por salvar apenas o nome do usuário, que pertence ao cartão, os 4 últimos dígitos do cartão, para poder fazer a identificação do cartão, e a data de expiração do cartão só. A respeito do número do completo do cartão de crédito, o código de segurança do cartão de crédito, acabei optando por não salvar no banco de dados, entendeu? Então, eu só salvo o ID, a cobrança que foi emitida, que vai ser utilizada para poder fazer o pagamento daquele cartão, os 4 últimos dígitos do cartão, a data de expiração do cartão e o momento em que o pagamento foi realizado. Já na entidade de cobrança, ela tem o ID, o valor da cobrança, uma descrição, que no caso ela é opcional, o status da cobrança, o método de pagamento que foi utilizado na cobrança, a pessoa que originou, a pessoa que recebeu a cobrança, que no caso a cobrança ela é emitida no CPF de um usuário, o momento em que essa cobrança foi emitida. Aqui tem o cancelamento, que no caso, se uma cobrança ela for cancelada, então tem um momento em que o cancelamento ele aconteceu. Tem o histórico de transação também da cobrança. Aqui e tem, no caso, esse aqui é o momento em que a cobrança foi criada, o momento em que a cobrança foi cancelada e o momento em que a cobrança foi paga. A outra entidade é a entidade que lista as permissões do usuário, que no caso recebe um ID, o tipo de permissão, que no caso poderia ser admin ou um user comum. Já na entidade de transação, ela recebe um ID, o tipo de transação, o valor que foi envolvido na transação,
quem emitiu a transação, de quem foi a conta, de quem foi a conta que recebeu a transação, a cobrança que está sendo envolvida, o status daquela transação e o momento em que aquela transação foi criada. Tudo isso aí vai para o histórico de transação. E aqui, a entidade relacionada ao usuário, que no caso recebe o ID, o nome do usuário, o CPF do usuário, o e-mail, a senha, o status do usuário, o tipo do usuário, e aqui são os métodos obrigatórios do Spring Security que devem ser implementados. Gelson, Até aqui tá. Oi. lá na transação, ela tem os status, né? Quais são os status possíveis de uma transação? Pronto, vou te mostrar aqui agora, Bruno. Boa. Tá, no caso, da transação, ela tem o status de sucesso, o status de falha e o status de pendente. E no tipo da transação, ela tem o status de depósito, pagamento ou cancelamento. Boa. Pronto. A respeito da cobrança, ela tem um status de pendente, pago e cancelamento. No caso, eu acabei confundindo aqui no tipo aqui. Aqui não é cancelamento, no caso é estorno. Então, o tipo de transação que vai contar no histórico de transação é se aquela transação foi do tipo depósito, pagamento ou estorno, que no caso, no momento que o usuário fez um cancelamento de uma cobrança. Aí o status muda para estorno, estornado. Na cobrança, os status são esses: pagamento pendente e cancelado. Os métodos de pagamento é por meio do saldo bancário ou do cartão de crédito. Os status do usuário são ativo, inativo ou bloqueado, que aqui são os status que são utilizados nos métodos do Spring Security. E aqui é o tipo do usuário, que ele poderia ser um administrador, um moderador ou um usuário comum. Então, isso aí é definido no momento da criação do usuário e da conta dele. Por padrão, o usuário ele é criado como um user. Tem alguma pergunta para fazer, Bruno, antes de eu mostrar aqui o serviço? Não, não. Manda bala. Pronto. Eu vou mostrar a classe de serviço, que é onde eu implementei as regras de negócio. Por padrão, eu gosto de utilizar bastante interfaces, que, por sinal, tem um padrão que um design Python, que eu esqueci o nome agora, acho que é Facade, ou Strategy, eu não lembro exatamente agora o nome desse padrão, que utiliza interfaces do relacionamento entre uma classe e outra, meio que a classe com a qual ela está sendo relacionada desconhece quais são a regra que está sendo implementada naquele método, é utilizado só a interface, e como tem uma outra classe que implementa essa interface, então meio que acaba encapsulando todos os métodos, a maneira que foi implementada aqueles métodos. Aí, no caso, tem a classe de serviço para a entidade conta, de autenticação, que é relacionada aos métodos do usuário, pagamento com cartão, cobrança, a respeito das permissões do usuário, o histórico de transação, o relacionamento entre conta e pagamento, aí tem o relacionamento entre usuário e pagamento. Eu vou mostrar já a implementação para vocês visualizarem como que eu fiz. Pronto. Aqui, como foi que eu fiz? Eu criei a classe de serviço para a conta, fiz com que ela implementasse a interface
conta que continha todos os contratos relacionados à conta. E tem uma outra interface, que no caso é essa interface aqui, que conta também implementa, que são relacionados aos métodos de para acreditar uma conta, debitar de uma conta e buscar uma conta por aí. Eu vou explicar a vocês o porquê que eu implementei essas duas interfaces. Por exemplo, aqui tem a entidade de conta, ou no caso o serviço relacionado à conta, o método que faz a criação de uma conta. No momento da criação da conta, ela já é instanciada com o valor zerado. Então, como tem um relacionamento entre conta e usuário, a partir do momento em que a classe usuário, ela instancia um usuário automaticamente, ela já instancia uma conta e associa essa conta a esse usuário também. A gente pode ver isso aqui através do relacionamento que eu utilizei um mapper para poder mapear os dados. Aí aqui, no caso, esse mapper, ele recebe um usuário, ele associa o usuário à conta, e aqui ele seta o valor da conta a qual pertence esse usuário, e é retornada aqui para a gente poder salvar a conta no banco de dados. Então, eu salvo a conta já com o usuário que está associado a essa conta no banco. Já na operação de depósito, eu busco uma conta associada a um usuário pelo ID. Então, eu utilizo um dos métodos do Link Security, que ele identifica o usuário que ele está logado no momento. Então, através do usuário logado que está conectado no momento da transação, eu busco esse usuário no banco de dados pelo ID, acesso a conta dele, desse usuário, e aqui eu faço novamente o mapeamento dos dados para poder fazer a transação de depósito. Mapeio aqui através do método recebe uma conta, vamos ver aqui novamente. Esse método que recebe uma conta, ele recebe uma conta, busca a conta pelo ID, acessa o saldo bancário do usuário e aí retorna essa conta, que no caso é esse aqui. Aí faz o mapeamento e retorna a conta. A partir desse momento, por meio da conta, eu acesso o valor que deve ser depositado, consulto o autorizador externo, passando os dados da conta do usuário, o valor que deve ser depositado e o método de transação. O tipo de transação, que no caso é o tipo de depósito. Dependendo da resposta do autorizador, se o autorizador autorizar a transação, eu registro a transação por meio do Transaction Service, que já tem um método que registra a transação, tudo isso através de interfaces, e depois eu salvo essa transação no banco de dados. Aí já salvo o registro da transação por meio desse método que registra a transação e realizo a operação de depósito e salvo o valor acrescentando o valor que o depósito tinha, que o usuário tinha. Então, por exemplo, se o usuário tinha R$ 50 na conta dele e eu depositei mais R$ 50, primeiro eu busco esse usuário, a conta desse usuário no banco, consulto o saldo do usuário e adiciono mais os R$ 50 que foram depositados na conta do usuário. Aqui tem o método responsável por fazer o pagamento do usuário com um saldo bancário. Então, eu busco a conta do usuário no banco de dados através do ID dele, verifico se existe saldo na conta do usuário. Então, eu estou chamando a conta e o método
existe balance, que no caso, esse método que foi implementado aqui na camada de domínio do usuário, que verifica se ele tem saldo, esse método que eu estou chamando aqui. Se tiver saldo na conta do usuário, eu prossigo com a transação. Se não tiver saldo, eu retorno uma exceção indicando para o usuário que o saldo dele é insuficiente. Aqui no processo do método, eu faço o mapeamento dos dados novamente, consulto autorizadores externos para ver se eu posso realizar aquela transação, e aqui já o status já muda, já que é do tipo pagamento, que no caso eu vou estar pagando com o saldo bancário. Se autorizado, aí eu debito do saldo, o valor do saldo do usuário, que no caso é aquele método também que faz o débito da conta do usuário, eu pego o saldo bancário dele e só subtraio o valor que deve ser debitado. E depois eu registro tudo e salvo no banco de dados. Aqui já é um método que acredita um valor na conta de um usuário. Que no caso, eu estou utilizando duas interfaces. Essa interface aqui, ela tem o método que acredita o saldo do usuário, que no caso, essa mesma interface, ela vai ser chamada da classe pagamentos, então por isso que eu utilizei duas interfaces, e a outra interface, ela vai ser chamada já no endpoint relacionado à conta. Então, no momento em que o usuário quisesse consultar os dados relacionados à conta dele, que no caso é operações de depósito e consulta de saldo, eu não queria que o usuário ele tivesse acesso a todos esses dados, que é apenas de uso interno. Então, para que esses métodos não ficassem disponíveis lá no controle, eu fui e criei uma outra interface para ser utilizada só internamente nas operações de serviços relacionados à conta e à operação de cobrança. Não sei se vocês conseguiram entender bem, conseguiram. Qualquer coisa pode falar. E aqui no. Oi? Sem dúvida, man. Tá. Já no método que faz que acredita um saldo, eu busco a conta do usuário no banco, pelo ID. Se essa conta não existir, esse método ele retorna uma exceção, que é o método aqui embaixo, o método privado. Isso daqui, se a conta não existir, ele retorna uma exceção. Depois que eu acesso a conta do usuário, eu passo o valor que deve ser creditado da conta dele e salvo esse valor no banco de dados, indicando que esse valor saiu da conta dele e vai ser creditado na conta de um outro usuário, que esse método é o método que vai ser chamado já na classe de serviço da cobrança. Aqui é o método que checa se o usuário ele tem saldo. Eu busco a conta de um usuário pelo ID e faço o mapeamento. E aqui é o método que debita o saldo da conta de usuário. Que no caso, eu recebo o ID da conta do usuário, o valor deve ser debitado, busca esse usuário no banco de dados, verifico se existe saldo na conta do usuário. Se não tiver saldo, eu retorno a exceção dizendo que o saldo é suficiente. Se tiver saldo, eu só chamo o método para poder debitar e registro a operação no banco de dados, indicando que foi debitado um saldo da conta do usuário. E aqui é o método privado que busca o usuário pela DIN. Se o usuário não foi encontrado, é retornado uma exceção. Se for encontrado, é retornado o usuário. E aqui é o método que ele captura o usuário atual, o usuário que está logado. Ele já vem já de uma outra interface, que é a interface que faz a autenticação do usuário.
e retorna esse método. Aqui é um dos métodos que devem ser implementados com a do Spring Security, que é o método que faz o load dos dados do usuário. No momento que o usuário tentar fazer o login, é esse método que vai ser chamado. Aqui é a classe de serviço relacionada ao processamento do pagamento com cartão. Eu recebo um DTO com os dados do cartão que vai ser utilizado e a cobrança para a qual esse cartão será utilizado para poder pagar. Faço o mapeamento dos dados por meio de um mapper, consulto o autorizador externo. Se a transação ela for autorizada, eu só salvo essa transação, que no caso é os dados do cartão de crédito do usuário no banco de dados. Se não for autorizado, o autorizador externo ele já retorna uma exceção, indicando que a transação ela não foi autorizada. Que no caso, se eu mostrar só como é que eu fiz o autorizador externo, eu utilizei o FEM para poder acessar o endpoint que foi disponibilizado dessa aplicação, que foi fornecida no desafio. E aqui são os dados que são enviados para o autorizador, que no caso eu criei um atributo do tipo object, que é uma de todas as outras classes, todas as classes elas derivam do object, já que no momento que fosse consultar uma autorização envolveria classes específicas, tipo classes relacionadas à conta, pagamentos com cartão. Então, para não criar um método para cada um, criei object, que aí tipo, eu consigo chamar de forma genérica o valor que está envolvido nessa transação e o tipo da transação. E aqui é o método que faz as validações do autorizador, que ele recebe aqueles mesmos dados que é passado na interface, e aqui eu valido as informações que são retornadas pelo autorizador, que no caso ele vai retornar uma resposta indicando se a transação ela foi autorizada, o valor da transação, e aqui se a transação retornar true, mas indicando que foi autorizado, e se não retornar esses dados, eu simplesmente só lanço uma exceção, só indicando que a transação ela não foi autorizada. Aí voltando para a classe que processa as cobranças. Aqui eu crio uma cobrança, é o método que faz a criação dessa cobrança, ele recebe um DTO com os dados da cobrança, e eu faço o mapeamento dos dados do DTO para a entidade. Depois eu seto quem originou essa cobrança, que é a pessoa que está logada atualmente. Aqui eu faço a validação do CPF do usuário. Por exemplo, se o usuário, no momento em que ele emitiu uma cobrança, ele colocou pontos e traço no CPF do usuário, aí eu removo esses pontos e traços por meio desse método e salvo só os números no banco de dados. Aí esse método faz essa normalização. Aqui eu seto para quem é que eu estou emitindo essa cobrança, que no caso é o CPF do usuário. Eu recebo aqui, faço a normalização do CPF, utilizo o método que busca o usuário no banco de dados por meio do CPF, então eu passo o CPF, depois eu seto o status da cobrança, que por padrão ela é pendente, já que está sendo criada naquele momento. Eu valido se a pessoa que está emitindo a cobrança vai ser a mesma pessoa que vai receber. Então, eu não posso gerar uma cobrança para mim mesmo. Então, eu passo os dados do originador e da pessoa que vai receber a cobrança. E se todas essas validações elas validadas e não for retornado nenhum tipo de exceção, eu simplesmente salvo essa cobrança no banco de dados e retorno
já um BO com a resposta para esse usuário. Então, já é uma resposta customizada para ele, já com os dados da cobrança. Aqui é o método que vai ser utilizado para poder fazer uma cobrança. Por exemplo, para fazer o pagamento de uma cobrança com saldo bancário. Por exemplo, os métodos relacionados à conta do usuário, eles ficam isolados na classe que faz o processamento dos dados da conta do usuário. Então, aqui no serviço relacionado à cobrança, eu só chamo esses métodos, mas esses métodos eles não são nem criados e nem processados aqui. Eles são processados já na conta do usuário, só chama a interface que conhece o serviço. A mesma coisa acontece com relação ao método que é relacionado à conta do usuário e mais o serviço que faz a cobrança do usuário, que no caso é aquela outra interface ele tem o método só que faz o crédito do valor que está sendo debitado. Aí, por exemplo, eu vou fazer o pagamento de uma cobrança com o saldo bancário. Eu, primeiro, peguei a pessoa que originou a cobrança, a pessoa que vai receber a cobrança, o valor que vai ser cobrado. Eu, por meio da interface, eu chamo um método que foi criado lá na interface de serviço da classe contas, passando o valor, que deve ser pago. E aqui eu chamo um outro método que foi criado na interface de serviço, na classe de serviço da classe conta e pagamento, e o método que vai ser creditado. Aí, por exemplo, o método que vai fazer o pagamento. Esse método que vai fazer o pagamento, ele é responsável por só debitar um valor de um saldo bancário. Então, eu vou fazer o pagamento com a conta, ele só é responsável por tirar o dinheiro da minha conta, mas ele não acredita em outra conta, ele só debita. E já esse método aqui, ele é o método responsável por fazer o crédito do valor que foi debitado da minha conta. Depois eu seto o método de pagamento, que no caso foi por meio do saldo bancário. Eu busco a pessoa que vai receber o pagamento pelo ID, a pessoa que vai receber, que vai ser debitado o valor, busco ela também pelo ID, registro a transação no histórico de transação, indicando que essa transação foi do tipo de pagamento que ela foi realizada com sucesso. Por que realizada com sucesso? Porque antes de chegar aqui, já foi realizado diversos tipos de validação. Se, se passou por todas essas validações e não foi retornado nenhum tipo de exceção, então significa que aquela transação ela foi realizada com sucesso. Tá, ficou claro, Bruno, para você e para o pessoal? Não sei se conseguiu ser claro. Sim. Então, ali nas linhas 74, na linha 74, ele faz um débito, é isso? E na linha Isso. 75 ele faz o crédito, correto? Pronto. Eu vou voltar aqui novamente para a Aí eu conta. tenho. Eu, tá, continua Pode aí que eu vou falar. te fazer uma pergunta depois. Tá, eu vou voltar só para a entidade de conta aqui, do serviço da Tá, conta, só para poder explicar isso aqui beleza. em mais detalhes. Ó. Tá, só aproveitando, tá? A gente tem aí uns 20 minutinhos, tá bom? Tá, ok. Aqui, o método que faz o pagamento com saldo bancário. Ó. Eu Perfeito. busco uma conta pelo ID, que no caso é através do usuário que está logado no momento. Verifico se esse usuário ele tem saldo bancário. Se não tiver, eu retorno a exceção. Se tiver, eu prossigo com o processamento. Tá. Faço o mapeamento dos dados, consulto o autorizador externo e debito. Tá vendo que eu só faço o débito do saldo do usuário, eu não Uhum. faço o crédito? Sim. Faço o débito e registro no banco de dados indicando que o usuário ele possuía um determinado valor e agora ele possui outro. Uhum. Só faço isso, só debito. Tá. Aí, nesse segundo aí, na linha 79 você faz o crédito, que é chamado Eu pelo faço seu o ID. crédito. Isso, E corretamente. chama pelo usuário ali que você passou o ID. Beleza, volta lá Eu naquele faço aqui. método, por favor, onde chama. Pronto, Aí, aqui. digamos que na linha fez ali o débito, na linha 74, né?
chamou a linha Isso. 75 e por algum motivo na linha 75 ocorreu algum erro. Tá. Ah, Se ocorrer um erro, toda essa transação ela é feita dentro de uma transaction. Por exemplo, aqui é esse método aqui que é feito, que é realizado essas transações, por exemplo, o método que é realizado o débito, tem aqui? uhum, O método que é realizado, que faz o pagamento com débito, com o saldo bancário. Ele ocorre dentro de uma transação. tá. Eu acredito, O tá? mesmo acontece com o método que faz Boa. o crédito. Só que aí, volta lá, por favor. Esse método aí, se eu não me engano, ele deveria também estar anotado com arroba transaction. Para de fato, todo esse método estar no escopo da transação. Entendi. Entendeu? Mas É porque, beleza. assim, Mas tá certo tá, aí seu raciocínio, né? Tá, é isso aí mesmo que eu queria chegar. eu fiz dessa maneira justamente porque, assim, ó, os métodos que fazem interação direta com o banco de dados, né? Que Uhum, alteram o status do banco de dados. São esses dois métodos. perfeito. Então, esses dois métodos, eu fiz questão de anotar eles com uma transação, entendeu? Dizendo que se Uhum, ocorresse um problema no momento em que eu fosse fazer o débito, esse valor deveria ser estornado. Se acontecesse um problema no momento em que eu fosse fazer um crédito, esse valor deveria ser estornado, mas, como você falou, né, poderia isso aqui tudo ser envolvido em uma transação. sim. Mas boa, mas é isso aí mesmo, tá correto aí em relação ao escopo da transação, né? Tá, Boa. partindo para o método que faz o pagamento com o cartão. Esse método, ele é um método na classe de serviço relacionado ao processamento do pagamento com cartão, que no caso é esse método aqui. Esse método ele recebe as informações relacionadas ao cartão e mais as informações relacionadas à conta, faz o mapeamento desses dados do DTO para a entidade de conta, consulta o autorizador externo, passando os dados da conta e o método de pagamento, e, se autorizado, ele só registra o pagamento com o cartão de crédito no banco de dados, que no caso, o que é salvo no banco são as informações relacionadas ao cartão, o nome do proprietário do cartão, os 4 últimos dígitos do cartão, a data do vencimento do cartão e o momento em que esse pagamento com esse cartão foi realizado. É isso aqui que é registrado no banco de dados. Boa. E cadê? Aqui. Aqui. Pagamento com saldo. Não vou ter para a entidade errada aqui. Cobrança, pronto. Pagamento com cartão. E aqui eu seto o método de pagamento que foi utilizado, que no caso é o cartão, e salvo o registro no histórico de transação do usuário. Ele realizou um pagamento com cartão de crédito. E aí o status da transação que foi realizado com sucesso. Aqui o método de cancelamento com um cartão de crédito, que é um pouco parecido com o de pagamento com cartão. Eu consulto o autorizador externo para ver se eu posso cancelar aquela transação. Pego o ID do usuário, o valor e o tipo de transação que vai ser utilizado, que enviou tudo para o autorizador. Se tiver sido autorizado, eu só registro esses dados no histórico de transação, porque aqui um detalhe interessante que eu tinha esquecido de mostrar. Por exemplo, para simplificar, né, para não ter que ficar duplicando o código, o que foi que eu fiz? Na verdade, esses métodos, eles compartilham alguma coisa. Eu criei uma interface funcional aqui. Deixa eu só mostrar um método privado que é chamado aqui. Por exemplo, no momento do cancelamento do cartão, aqui pagar aqui é o pagamento com cartão.
eu estou retornando esse método aqui, ó, que é pagar uma cobrança no momento do pagamento com cartão. E quando eu vou fazer o pagamento com saldo bancário, eu também chamo esse método. Tá indo que eu retorno esse mesmo método? Pagar uma cobrança. Por quê? Porque eu meio que utilizei uma interface funcional que vai chamar um método que é implementado por essas, que é compartilhado por esses dois métodos, que no momento em que o usuário ele vai fazer o pagamento, é definido no tempo de execução qual método vai ser chamado, se método de pagamento com saldo bancário ou se é um método com pagamento com cartão. O mesmo aconteceu com o cancelamento, se o cancelamento vai ser o cancelamento da cobrança que foi paga com cartão ou com saldo bancário. Aqui, por exemplo, aqui esses métodos que foi utilizado aqui embaixo aqui o método que é chamado no momento do pagamento, que pode ser utilizado para pagar tanto com o cartão ou com o saldo bancário. Aí esse método ele recebe um ID, recebe o, um, uma classe do tipo Payment Action, que só possui um método só. Aí eu pego os dados do usuário que vai fazer o pagamento, os dados da pessoa que vai receber esse pagamento, verifico se esses dados estão pendentes. Tem o método que faz a verificação se a transação está pendente. Ela só verifica por meio do status. Se a transação ela não estiver pendente, ela só retorna só uma exceção dizendo que aquela transação não foi pendente. E aqui eu tenho um método execute, que ele é chamado por meio do método de pagamento com cartão ou por método de pagamento com saldo bancário. Aqui eu seto o status do pagamento, o momento em que o pagamento foi realizado, salvo no banco de dados o registro dessa cobrança e retorno um DTO com os dados da cobrança, que é um DTO personalizado. E o mesmo acontece aqui, ó, no momento do cancelamento. Também recebo um método que faz parte de uma interface funcional, que é essa interface aqui. O método de pagamento, o ID a qual se refere àquela cobrança. Busco pelo usuário que vai receber o estorno no banco de dados. Busco pelo usuário que fez aquela cobrança no banco de dados. Verifico se aquela cobrança já está cancelada para o usuário não tentar cancelar uma cobrança que já foi cancelada. Se já tiver sido cancelado, só informa ele que aquela cobrança já foi cancelada. Se não tiver sido cancelada, eu verifico se a cobrança está pendente, porque o usuário ele pode tentar cancelar uma cobrança que não existe, que não está pendente. Então eu verifico se aquela cobrança está pendente. Se ela estiver pendente, eu seto o status dela como cancelado. Atualiza o momento em que aquela transação ela foi cancelada. Se ela já tiver sido paga, não estiver mais pendente, eu chamo o método que faz a validação do método de pagamento para não acontecer de um usuário ele ter realizado o pagamento com um cartão de crédito e tentar fazer o cancelamento do pagamento utilizando o endpoint relacionado ao pagamento ou cancelamento com saldo bancário. Então eu verifico qual foi o método de pagamento que foi utilizado no momento da transação, chamo o método execute da interface funcional, seto o status como cancelado, atualizo o momento do cancelamento, e aqui o método default, que é retornado dizendo que o pagamento ele tem que ser pendente ou pago, no caso do usuário, ele tem que cancelar uma transação que não esteja dentro desses requisitos. Salvo o registro do cancelamento da cobrança no banco de dados e retorno um DTO customizado para o usuário. Boa. Então aí você está validando um ciclo de vida, é isso aí de uma charge?
Não entendi, Bruno. Não poderia repetir, por favor? Você está validando ali um ciclo de vida, né? Quais status eles podem transitar ali de um status para outro, correto? Isso, corretamente. Boa. E aqui, a minha ideia de utilizar uma interface funcional partiu assim, por exemplo, tanto o cancelamento com o cartão ou com o saldo bancário, eles compartilham o mesmo conceito. Eu tenho que fazer as validações e depois eu tenho que solicitar o cancelamento. Eu teria que criar um método independente do cancelamento com o cartão e um método independente com o cancelamento com o saldo bancário. Daí veio a ideia de utilizar uma interface funcional. Então, eu só chamo os métodos específicos relacionados àquela transação e os métodos que são métodos incomuns, eu compartilho por meio da interface. Tendo aqui, eu só chamo aqui o método execute, é eu chamando aqui dentro desse método aqui que faz o cancelamento, um desses dois métodos aqui, ó. Ou o método que faz o cancelamento com o saldo bancário, ou o método que faz o cancelamento do pagamento feito com cartão de crédito. Ali, naquele método privado ali embaixo, eu chamo um desses dois métodos de acordo com o tipo de cancelamento que o usuário escolheu, entendeu? Se ele escolheu cancelar uma cobrança que foi realizada com cartão de crédito, por meio da interface funcional, eu chamo método de cancelamento da cobrança que foi feita com cartão de crédito. Se o usuário escolheu cancelar uma cobrança que foi feita com saldo bancário, eu chamo o método de cancelamento que foi feito em pagamento com cobrança com saldo bancário, entendeu? Entendi. Você poderia mostrar a A Payment Action? interface, Isso. pronto, Aproveitando, a gente tem aqui, mais uns 10 minutinhos aí, tá? ok, tá. Deixa eu só chamar aqui. Acho que lá no próprio método, né? Que pelo atributo ali. Aí tem a Aqui, por Constellation exemplo, Action. a interface que faz o cancelamento, ela só possui um método e é assinado com a assinatura indicando que é uma interface funcional, entendeu? Uhum. E as E o mesmo implementações. vale para a interface relacionada ao pagamento. Aí tem a classe que implementa eles? E esse método aqui, dessa interface funcional, eu Uhum. só chamo ele aqui, Só aí mesmo. Boa. dentro da minha entidade de pagamento. No momento em que eu vou fazer o cancelamento ou o pagamento de um cartão. No caso do cancelamento, eu chamo o método funcional da interface relacionada ao cancelamento. Do Boa. pagamento acontece a mesma coisa. Eu chamo esse método aqui e daqui a interface ele vai ficar responsável em tempo de real time chamar o método responsável, cancelamento com cartão, cancelamento com saldo bancário, pagamento com cartão, pagamento com saldo bancário. Aí tem o método de cancelamento e tem o método de pagamento, que também compartilha o mesmo conceito da interface funcional. Perfeito. Só mais uma pergunta aí, a última, prometo. Mais alguma coisa, Bruno? Ah, opa, estava mutado aqui, boa, man. Entendi. Só mais uma pergunta, a última, prometo. Tem alguma validação de pagamento duplicado? Você receber ali, talvez por uma mesma transaction, vir dois pagamentos. Ou Então, a mesma cobrança? é uma mesma cobrança ali, uma mesma charge. Ou pelo usuário ali, talvez ter pago duas vezes, talvez ali o mesmo boleto. Ou então ser realmente ali uma requisição duplicada, o mesmo boleto sendo pago. Talvez ele tenha dois boletos, vai, são dois cenários ali, tem dois boletos e os dois boletos foram pagos, talvez, tá? Tá, tem. Hipotético. Na verdade,
Ou Ah, mesmo ali o mesmo boleto sendo pago duas vezes. tá. No caso do boleto, eu verifico através desse método aqui, ó, se Boa. aquela cobrança já tá pendente. Porque eu só consigo realizar o pagamento de cobranças pendentes se a cobrança ela tiver como cancelada ou como paga, eu não permito que o pagamento seja realizado. Tendo aqui, eu verifico se a cobrança está pendente, o meio do status dela. Se tiver como pendente, eu permito que ele faça o pagamento. Se não tiver pendente, eu retorno a exceção indicando que aquela cobrança ela não está pendente. Ela pode estar cancelada ou paga. Ok. Outra pergunta? Não, não, isso aí tá ótimo. Man, damos aqui já uma hora do nosso encontro, então a gente já deu o nosso tempo. Ah, você tem algum. Gostaria de apresentar algo a mais ali para a gente finalizar? Talvez. Eu gostaria só, caso alguém tivesse alguma pergunta relacionada ao projeto, poderia responder. Você demorou quanto tempo para entregar esse projeto? O prazo para entregar o projeto foi de uma semana que eles deram para a gente fazer. Dentro desse período aí, eu tive que construir o projeto, escrever os testes também, que tem a parte dos testes unitários também, que eu não conseguia mostrar para vocês também tive que escrever os testes também, documentar o projeto, criar a documentação no README e por meio do Swagger também, registrar quais eram os endpoints para poder facilitar os testes. Era de Mas Bindeural? isso foi para uma vaga de desenvolvedor Java Pleno. Obrigado, hein? Nada. Mais alguém? Boa. Só perguntando com relação a tratamento de exceções que você fez ali, há um tempo atrás eu estava estudando, aí eu estava fazendo exatamente da forma que você fez. Tem um lugar para pegar as exceções globais e eu não uso try-catch no código. Aí o que eu pensei foi o seguinte, se eu faço dessa forma, então nunca mais eu teria necessidade de usar try-catch. Você sabe me dizer se esse pensamento é correto? Se, por exemplo, eu realmente não teria necessidade ou em projetos mais específicos, pode ser que o try-catch fosse melhor do que essa abordagem. Não. Na verdade, eu também centralizo o tratamento das minhas exceções. Por exemplo, eu normalmente eu capturo uma exceção na camada de serviços e tem um método, deixa eu mostrar para vocês, que ele meio que acaba gerenciando, né, essas exceções. Tem um método global aqui, ó. Aí, por exemplo, tem uma exceção, eu fiz uma validação em um dos métodos. Eu validei se o status de uma transação estava como pendente ali no momento do pagamento. Então, se ele estiver como pendente, eu consigo com o processamento do método. Mas se ele não estiver como pendente, indicando que aquela transação ela já foi paga ou cancelada, eu retorno uma exceção do tipo validation exception do usuário informando que aquela transação não está pendente. Então, meio que eu capturo aquela exceção ali e por meio do tipo o gerenciador, podemos dizer assim, né? Eu centralizo todas essas exceções. Aí, no caso, com exceção do tipo validation exception, ela vai retornar uma mensagem de erro, indicando que teve um erro naquela operação, um status 409 indicando um conflito. E aqui, deixa eu mostrar para vocês que eu chamo os. Meio que retorno essa classe aqui, ó, set response, que retorna o momento em que aquela exceção foi retornada, o status da exceção, o tipo da exceção, a mensagem da exceção e o path, que no caso
a URI que foi acessada no momento. Mas eu também eu utilizo, pego um gerenciador, digamos assim, né, global para poder centralizar todas as exceções que são capturadas. Que no caso aqui, durante os métodos da classe, eu capturei a exceção do tipo validate exception, object not found exception, método de argumento not valid exception e por aí vai, né? Eu centralizo todas as exceções. E aí eu retorno para o usuário sempre uma resposta customizada. O tipo de exceção, a mensagem de erro da exceção, o status relacionado àquela exceção, tudo isso de forma customizada. Né? Quando você utiliza só o try-catch, sem centralizar dessa maneira aqui, normalmente é retornado uma resposta default. Aí é uma resposta grande que envolve métodos relacionados a outra classe ou ao próprio Spring. Normalmente é retornado um status code padrão, que é um status code 500. Então, dessa maneira aqui, eu consigo customizar o status que eu quero retornar, a mensagem que eu quero retornar, o tipo de exceção que eu quero retornar. Né? E se eu não tiver centralizado todas as exceções, eu vou determinando na ordem que elas devem ser chamadas. Se não tiver centralizado todas as exceções, por padrão, o último, eu retorno uma exceção default, que aqui no caso ela vai retornar um status 500, indicando que não ocorreu algum erro no servidor. Mas antes de chegar aqui, eu já defini todas as exceções customizadas de acordo com o que eu quero que seja retornado, o padrão bonitinho, entendeu? Muito Mais bom. alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, agradecer mais uma vez aí ao Dielson por compartilhar o projeto. Muito bom, tá? E agradecer também a presença de todos. Muito obrigado, pessoal. Aqui eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade e pela atenção de todos vocês. Boa. E